Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos novamente à live Universo Bipolar, nossas lives de domingo das 7h30 às 8h30. Quem está aqui hoje pela primeira vez, essas lives acontecem todas as semanas, né, aos domingos, nesse horário, e é uma live livre, então a gente conversa aqui sobre vários aspectos dos transtornos bipolares. Desde questões relacionadas aos sintomas, ao diagnóstico diferencial, às comorbidades e também alguns pontos sobre o tratamento. Em geral, eu tenho feito das 7h30 às 8h30 um momento em que as pessoas colocam as perguntas por escrito e depois, de 8 até 8h30, eu abro para uma pessoa entrar ao vivo e a gente ouvir um pouco da história, das dificuldades, todos os fatores que são muito comuns. E eu acho que isso tem sido muito interessante até para mim, poder conversar com alguém fora de um contexto de consulta ou mesmo de um contexto de pesquisa. E já que aqui não é uma consulta, então a gente vai ouvir a vida real, como ela é, né? E sem nenhum objetivo, mas assim, pelo menos de diagnóstico ou de tratamento, mas muito mais com o objetivo de compartilhar as histórias e ajudar quem ainda está num processo de que acabou de receber o diagnóstico, ou de negação, ou de preconceito, autopreconceito em relação ao próprio diagnóstico e todas essas questões. Então, voltando aqui para a gente não perder tempo, então vamos, uma pergunta interessante, uma pergunta que faz tempo que ela não aparece, mas que vez ou outra ela aparece, né? O que acontece com o humor de uma pessoa que é diagnosticada erroneamente com transtorno bipolar e que faz uso de estabilizadores de humor? Então essa é uma pergunta muito interessante, porque geralmente ela vem de pessoas que estão em negação, né? Ou de pessoas que tiveram diagnóstico e depois passam por um profissional que diz que aquele não é o diagnóstico, né? Um ponto muito importante, antes até da gente responder essa pergunta, falarmos sobre a questão da estabilidade diagnóstica, né? Estabilidade diagnóstica é o quanto que um diagnóstico ele tem força de se manter ao longo do tempo ou ele pode ser trocado por um outro diagnóstico. Então, alguns transtornos, por exemplo, depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, eles têm uma baixa estabilidade diagnóstica. O que significa isso? Significa que a chance de ele estar errado é uma chance possível, uma chance maior do que a chance dele estar certo. Já outros diagnósticos, como por exemplo esquizofrenia, esquizoafetivo e transtorno bipolar, eles têm uma alta estabilidade diagnóstica. Então, quando esse diagnóstico é feito, a chance dele estar errado é pequena. Ah, mas por que isso? Porque esses diagnósticos últimos que eu falei, eles são mais complexos. Então, eles dependem de um conjunto maior de coisas para que o diagnóstico seja feito. Então, a não ser que a pessoa invente que ela tem aumento de impulsividade, ativação noturna, variação de humor, variação de energia, variação da quantidade de pensamentos, pode acontecer na psiquiatria, a pessoa inventar sintomas por um ganho secundário. É raro isso, mas pode acontecer. Esse diagnóstico, quando ele é feito, porque ele é feito também ao longo da vida, diferentemente de alguns diagnósticos, por exemplo, depressão. Esse diagnóstico ele pode ser feito de uma forma boa ou de uma forma ruim. De uma forma boa, você checa se não existe nenhum outro diagnóstico que explica melhor o diagnóstico de depressão ou de ansiedade. Essa é uma forma boa de se fazer o diagnóstico, mas ele pode ser feito em 5 minutos. E quando ele é feito em 5 minutos, de uma forma transversal, de uma forma pontual, a chance de erro é grande. Então, por isso que a estabilidade diagnóstica desses diagnósticos ela é mais baixa. Então, eu estou falando isso para explicar, antes de responder a pergunta aqui,
Normalmente, quando a pessoa recebe um diagnóstico de transtorno bipolar, e isso já apareceu em muitas caixinhas, né? Passei por um profissional que disse que eu não tenho diagnóstico. Às vezes a pessoa está diagnosticada assim, há 10 anos, por exemplo, né? Então, o que eu recomendo é que a pessoa busque outra opinião e outra se for necessário, quantas ela sentir necessidade. Por quê? Porque, de fato, os tratamentos podem influenciar na vida das pessoas. Claro que os remédios eles têm um efeito em qualquer pessoa. Se eles não tivessem, a gente não veria uma pessoa deprimida, por exemplo, começar a fazer as coisas, sair da cama e começar a se alimentar. Então, os tratamentos, eles têm um impacto sobre nós, né? Então, a questão diagnóstica é um dos pontos mais importantes, né, para quem vai receber qualquer tipo de tratamento medicamentoso, ou não medicamentoso também, porque não a psicoterapia pode ter efeitos colaterais, ela pode ter fatores negativos também. Então, essa questão da estabilidade diagnóstica é muito importante e sempre é um diagnóstico ao longo da vida. Por exemplo, episódios de hipomania, na bipolaridade tipo 2, raramente elas acontecem de forma isolada, elas são recorrentes. De tempos em tempos, aquele mesmo padrão que é específico de cada pessoa, ele volta a aparecer, com as características em geral que são típicas daquela pessoa. Em alguns é com humor alterado, em outros é com aumento de energia, em outros é com aumento de impulsividade, em outros é mais vontade de falar, pensamento acelerado, enfim. Agora, indo direto à pergunta, né, que foi feita, o que a gente sabe é que, em geral, os antidepressivos, se utilizados para o tratamento de depressão ou de ansiedade e o diagnóstico for transtorno bipolar, o que vai acontecer ao longo do tempo? Pode acontecer uma virada para mania, é raro, não é comum. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer uma virada para hipomania, também é raro. Então, essa ideia de que vamos dar o remédio para ver se o diagnóstico é X ou Y, isso está totalmente equivocado porque é incomum. 3, pode acontecer da pessoa melhorar num primeiro momento. Esse é muito comum. A pessoa recebe inicialmente o primeiro antidepressivo e tem uma resposta positiva. Mas que legal, que ótimo. Não é legal, que ótimo, porque essa resposta se perde e aquela primeira resposta que houve pode induzir a pessoa e o profissional a achar que o diagnóstico estava correto, com base na resposta. Então, isso é uma questão um pouco delicada, porque daí vai se insistir nesse tipo de tratamento sem tomar-se o adequado cuidado em relação ao diagnóstico correto. Quarto, a pessoa, então, utiliza antidepressivos por muito tempo, essas respostas vão se perdendo, e aí, à medida que o tempo passa, o que acontece é uma fenomenologia, uma manifestação clínica mais malignizada, com mais sofrimento, com mais ideias de suicídio e tentativas de suicídio, automutilação, muito mais oscilação de humor, muito mais estado errático de comportamento, uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, e muito mais imprevisibilidade do comportamento, que é quando você não sabe como é que você vai estar daqui 2 horas. São os estados mistos e a ciclagem rápida nesse caso. Então, falando primeiro sobre o que pode acontecer se o diagnóstico for dado um diagnóstico de depressão ou ansiedade e o uso de antidepressivos e não de transtorno bipolar. Em relação aos estabilizadores de humor, alguns estabilizadores de humor, eles cobrem os 2 polos. Então, lítio, divalproato, carbamazepina, quetiapina, olanzapina. Esses medicamentos, se eles forem utilizados por uma pessoa qualquer, que não tem um diagnóstico de transtorno bipolar, não vai haver uma piora do humor no seu uso. O que pode acontecer são efeitos colaterais. Claro que isso pode acontecer com qualquer medicamento, inclusive não psiquiátrico. Se eu tomo um antibiótico e eu não estou precisando, eu não vou ter efeito nenhum,
mas eu posso ter os efeitos colaterais, uma diarreia, uma ânsia de vômito, enfim. Em relação a alguns estabilizadores de humor, e aqui a gente tem que fazer uma ressalva para os antipsicóticos de primeira geração, são haloperidol, clorpromazina, que é um Ampliqtil, Zuclopentixol, que é o Clopixol, e vários outros que até estão em desuso por serem muito antigos. Tioridazina, que é o Meleril, enfim, temos vários outros. Esses medicamentos, eles podem provocar oscilação para a depressão. Então, eles mostraram essa capacidade de, se então um diagnóstico for errado e a pessoa receber Aldol, isso pode ir para a depressão, né? O que não significa que a gente não possa usar Aldol no transtorno bipolar, tá? Tenho pacientes, então se eles estiverem por aqui e tá também, isso eu sou muito tranquilo, né, gente? Tá na literatura, quem quiser olha, porque a gente tenta fazer o máximo baseado em evidências, tipo assim, pra gente ter sempre assim, ó, tá aqui escrito, então não inventamos isso. Então, a gente pode utilizar haloperidol, Ampliqtil, todos esses. Mas aí vai ter que se tomar cuidado se o indivíduo tem uma manifestação clínica mais de mania e hipomania ou uma manifestação clínica de estados mistos, que é um quadro em que a gente precisa controlar a sintomatologia maníaca. Mesmo assim, a gente também não utiliza num primeiro de cara, porque são medicamentos de terceira linha, então pressupõe-se que não houve uma tolerabilidade aos medicamentos anteriores, e daí você infelizmente teve que recorrer a esse, ou uma não tolerabilidade ou uma resistência também, porque existem casos em que a pessoa não sai do estado misto, com combinações de primeira, segunda linha em doses altas, elevadas, e aí isso acaba sendo necessário, tá? Então, isso responde à sua pergunta, e deixa até uma dúvida de quando a gente dá aula na graduação, para quem não é psiquiatra, e está entrando em contato com essas coisas, eles falam assim, nossa, então é mais seguro utilizar estabilizador de humor quando você não tem certeza do que está acontecendo? Sim, seria, mas essa não é a concepção que a maior parte dos psiquiatras tem ainda na atualidade, porque o conceito de espectro bipolar, ele ainda não é amplamente disseminado, então as pessoas, alguns profissionais só acreditam que transtorno bipolar é quando o indivíduo tira a roupa na rua ou se endivida gravemente num episódio de mania, e isso, infelizmente, e os estados mistos, a ciclagem rápida, isso é totalmente negligenciado, mesmo nos casos fora do transtorno bipolar, e aí, infelizmente, o que acontece é o contrário, tá? Os psiquiatras impõem, os psiquiatras levam o indivíduo a terem prejuízos. E não só os psiquiatras, tá? Tem muito endocrinologista, ginecologista, geriatra, cardiologista, qualquer um médico que não seja psiquiatra, que adora utilizar antidepressivos, fluoxetina, enfim, vários outros, de uma forma extremamente negligente. A realidade é que eles acham que a psiquiatria é idiota. Eles acham, eu sei porque eu já ouvi, brincadeiras e concepções, né, em mesa de a pessoa falando, eu acho que é assim, eu acho que é assado, é uma ansiedade, não sei o que. Mal sabem eles que a coisa não é tão simples assim, o ser humano não é tão simples quanto se acha que é quem lê meia página de um manual de diretriz diagnóstica e já acha que sai abafando e fazendo diagnósticos, né? Infelizmente, é muito mais complexo, temos sempre que ter um cuidado muito grande, né? O que os endocrinologistas prescrevem de bupropiona
junto com naltrexona, por exemplo, na cabeça deles, bupropiona nem é um antidepressivo. Muitas vezes eles esquecem totalmente disso, porque eles têm tanta contato com material dizendo bupropiona controla a compulsão alimentar, olha que magnífico, olha que resultado bom e tudo, que esquece-se que é um medicamento psicotrópico e que se o indivíduo tiver uma predisposição, claro, e ele começar a ficar agressivo, uma mulher que busca um endocrinologista para emagrecer, e aí ele não está nem aí em saber o histórico nem o curso ao longo da vida desse indivíduo, porque as pessoas não chegam contando as coisas comportamentais para cardiologistas e para endocrinologistas. Eles chegam com uma queixa: eu não consigo emagrecer, eu tenho compulsão alimentar. E aí, se esse indivíduo, por acaso, tem uma predisposição e recebe esse tipo de tratamento, ela pode ficar agressiva, destruir o seu relacionamento, e esse profissional não tem a menor ideia do que ele fez. Né? Então, essas questões elas chegam num ponto de uma complexidade que, se a gente pensar, é bem delicado. É bem delicado. Né? Inclusive, uma publicação que a doutora Doris me mostrou, ela ficou meio impactada com essa publicação, que mostrava que nos Estados Unidos, nos atentados atentados públicos, onde o indivíduo vai lá e mata todo mundo, mais de 90% dos indivíduos havia uma comprovação familiar de que aquela pessoa estava em uso de um inibidor seletivo, de um antidepressivo, inibidor seletivo da recaptação de serotonina, por exemplo, fluoxetina, estalopram. Então é claro que a gente não pode fazer uma inferência, não. Então significa que essas pessoas ficaram agressivas e mataram todo mundo porque estavam usando antidepressivos, né? A gente não pode dar esse salto, mas no mínimo a gente pode fazer um questionamento. Será que esses medicamentos não podem ter influenciado o comportamento também dessas pessoas? É possível, né? Isso muitas vezes não passa pela cabeça das pessoas. Então alguém um marido que agride a esposa, ou que trai, ou que faz um investimento financeiro arriscado e leva a família a perdas, isso pode haver uma influência? Claro que pode. Então, nem gosto de falar dessa forma, porque pode parecer meio para assustar, né? E não é o objetivo, mas, gente, as substâncias, elas entram no nosso organismo, elas provocam modificação, e às vezes elas não são tão óbvias assim. Não é uma coisa óbvia que, nossa, depois que ele começou a tomar determinado remédio, ele ficou, porque a gente não presta atenção no comportamento das pessoas e faz esse tipo de associação. A gente presta atenção e faz algumas inferências, mas esse tipo de relação a gente não costuma fazer, né? Tenho transtorno bipolar e TDAH. Tomo Ritalina há 15 anos. Se não tomo, fico irritada e impulsiva. Isso faz sentido quando se tem os dois diagnósticos? 9% das pessoas com transtorno bipolar, somente 9%, realmente são portadoras de TDAH comórbido. Então, uma verdadeira comorbidade. Para a gente chegar nisso, o ideal é que a gente fizesse um caminho muito esperado, que é o caminho de primeiro estabilizar os sintomas da bipolaridade, especialmente o humor, o sono e a quantidade de pensamentos, aceleração mental. Enfim, todos os sintomas em geral, né, o recomendado. E daí, você tendo uma pessoa com sono, humor estável, energia estável, e que mantém sintomas de desatenção ou de impulsividade, e lógico, o histórico ao longo da vida,
isso levar a uma possibilidade diagnóstica. A impulsividade no TDAH, ela é uma impulsividade diferente da impulsividade no transtorno bipolar. Então, por exemplo, no transtorno bipolar, você tem uma impulsividade que nos livros, né, está escrito uma impulsividade mais planejada, né? Mas como que uma impulsividade pode ser planejada? Veja, é no sentido de o indivíduo estar fazendo coisas que ele acredita que ele esteja decidindo, mas que na verdade ele não está decidindo, ele está sob um estado mental. Então, por exemplo, comprar um determinado item é um exemplo de impulsividade planejada, flertar ou trair, buscar uma substância e a utilizar, se engajar em uma atividade de exercício físico de forma obstinada e compulsiva, alimentação, compulsão alimentar, fanatismo religioso, obstinação em assuntos específicos, ficar focado num determinado item, são impulsividades planejadas. A impulsividade do TDAH é uma coisa mais arco reflexo, né? Então é como se alguém faz alguma coisa, a pessoa já reage gritando ou xingando ou dando uma má resposta ou respondendo uma mensagem de uma forma muito impulsiva. Então tem diferenças nesses sintomas, né? Eles não são, a gente fala em impulsividade, parece que são exatamente iguais, eles não são totalmente iguais. Então, considerando que essa pessoa que escreveu aqui tenha realmente essa comorbidade, e aí ela percebe que quando não utiliza o psicoestimulante, ela tem uma variação de humor. O que acontece? Isso é muito comum também, até uma coisa que direto a gente fica, a gente vê em consulta. Quem usa esse psicoestimulante, em geral, pessoas com transtorno bipolar que usam psicoestimulante, o esperado é que esse uso seja contínuo, diferente daquela pessoa que só tem TDAH, que ela pode fazer um período de não uso aos finais de semana, por exemplo, porque não vai ter uma demanda e tal. Quando o diagnóstico é transtorno bipolar, o ideal é que esse uso seja contínuo todos os dias, sem falhas, sem pausa nenhuma. Porque o psicoestimulante ele pode oscilar o humor. Então, não é recomendada essa variação, porque o cérebro ele não tem capacidade de saber se naquele dia vai vir o medicamento ou não vai. Então, ele é igual uma fábrica que está esperando a matéria-prima todos os dias, e de repente aquela matéria-prima simplesmente não aparece. Vai ser um transtorno para aquela fábrica dar conta de produzir e entregar com os estoques que ele tem. Então, em pessoas que houve essa recomendação, e eu digo isso em todos os medicamentos, na realidade, não são só os psicoestimulantes, mas aqui dando o exemplo dos psicoestimulantes por conta dessa questão que ela colocou de ficar sem o uso e se perceber irritada e ter uma impulsividade. Então, em geral, o mínimo possível de falha é o ideal, né? E principalmente esses medicamentos de efeito mais rápido. O estabilizador, se acontecer da pessoa viajar, ficar 2, 3 dias, dependendo do tempo em que ela está estável, isso muitas vezes não vai provocar nenhuma sensação. Aquilo vai passar e não vai provocar maiores danos. Mas uma pessoa que está recém-diagnosticada e está começando a se estabilizar, jamais. Aí é diferente. Mas também não estou dizendo isso para que as pessoas fiquem de boa e achem que, então ele falou que tudo bem eu utilizar, esquecer até 2, 3 dias. Não é isso, gente. O ideal é que se use, mas numa fatalidade, numa coisa que realmente foi imprevisível e aconteceu, a pessoa não precisa se desesperar
quando a questão é estabilizador. Exceto na questão que quando é um estabilizador que tem efeito sedativo. Então, quetiapina 400 miligramas, a pessoa ficar sem tomar um dia que seja, aquele efeito sedativo específico vai fazer falta. No humor em si, não tanto. Minha valproatemia caiu depois de iniciar o lítio. Pode ter relação? Não. Não tem relação. É uma coisa, essas valproatemia, para quem não sabe, é a dosagem no sangue do estabilizador de humor ácido valproico, que é o Depakote, Divalcon, enfim. Então, assim, até fiz uma brincadeira hoje sobre essa questão das dosagens, né? Então, lítio é um medicamento que a gente precisa dosar no sangue para ter uma faixa terapêutica. O que é a faixa terapêutica? O valor de baixo é o valor mínimo para ter o efeito e o valor de cima é o valor máximo que tem efeito com menos efeitos colaterais. Então, a faixa terapêutica do lítio é de 0,6 a 1,2. No caso de ácido valproico, para mania estados mistos, de 80 a 100 a 100. De 80 a 100 seria essa faixa terapêutica, então pelo menos 80 no sangue e até 100, acima de 100 vão aparecer mais efeitos colaterais. No caso de carbamazepina, a gente até faz a dosagem, mas não porque existe uma faixa terapêutica, um valor mínimo para ter o efeito. Isso não foi corroborado pelas evidências. Mas é muito mais para a gente saber se eu posso subir o valor para não impor um efeito colateral para aquela pessoa. Então, a gente dosa não por um mínimo. A gente dosa porque a gente vai subir isso ao longo do tempo, em geral, e aí é interessante ter esse valor para a gente saber se dá para subir mais ou se está muito perto do limite superior que foi testado na epilepsia, porque lá sim tem a faixa terapêutica de carbamazepina para epilepsia, ele é um anticonvulsivante, e aí lá a gente usa então esse mesmo valor porque a gente sabe que vai ter efeitos colaterais. Lamotrigina tem dosagem no sangue, mas não é utilizado para transtorno bipolar porque não existem estudos que mostram para a gente qual seria uma faixa terapêutica adequada. Clozapina tem também a dosagem no sangue, mas também isso não foi extensivamente avaliado pelos estudos de maneira a gente seguir aqueles valores para obter uma determinada resposta terapêutica. Então, de fato, o que vai ser importante é lítio e o ácido valproico. Não tem relação, isso que você colocou aqui, porque o mecanismo de excreção desses dois fármacos é bem diferente. O lítio ele não sofre metabolização no fígado. E ele só entra e sai pelo rim, entra e sai pelo rim. O ácido valproico sofre metabolização pelo fígado. Então, o valor no sangue do ácido valproico está muito associado à quantidade de proteínas no sangue, que é a albumina, a mesma albumina do ovo, né? Mas que a gente tem no nosso sangue, a albumina circulando, ela gruda nesse medicamento e não deixa ele ficar livre para ele fazer o efeito. Então, a hora que a gente toma um remédio, o corpo vai e gruda no ácido valproico. E aí a gente tem que saber quanto que é o valor no sangue livre para eu saber se ele vai conseguir fazer efeito. Então, tem que subir o valor. O lítio não passa pelo fígado e não tem ligação com a albumina. Então, não tem uma hipótese que justifique o ácido valproico diminuir o lítio ou vice-versa, que eu não sei o que você tinha colocado. Passa super rápido, né? A gente vai se empolgando aqui com as perguntas e já deu meia hora aqui. E aí eu gostaria então de pedir para quem estiver interessado e tiver coragem de expor um pouco da sua história, clicar nesse botão aqui embaixo, essa câmera com maisinho que tem aqui, e eu vou chamar aleatoriamente alguém e
tomara que seja uma pessoa que esteja disposta a participar, a colaborar, né? Então veja, não é um objetivo, não é uma consulta, não pode, inclusive isso, não peço que não comente nome de remédios que esteja utilizando, nem efeitos colaterais, porque às vezes a pessoa fala assim, remédio tal acabou comigo, me fez mal. Isso tem um impacto negativo nas outras pessoas que estão frágeis, vulneráveis. E a pessoa pode ficar sugestionada que ficar mal também, porque ouviu que alguém ficou mal, ou ela pode simplesmente não querer tomar um determinado medicamento, sendo que efeitos colaterais eles são muito variáveis entre os indivíduos. E a gente não pode fazer algo que vai prejudicar alguém, né, que porventura esteja tomando qualquer medicamento, enfim. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou pela carinha, né? Eu vou olhando essas carinhas aqui e aí eu falo, essa tem uma cara boa. Então, ou não, né? Porque quem vê cara não vê coração. Mas vamos ver aqui quem que a gente vai chamar, né? Olha, eu pedi para ela aceitar, vamos ver se ela realmente queria participar, né? Porque às vezes a pessoa clica ali e aí chega o convite lá, a pessoa, pelo amor de Deus, não quero, de jeito nenhum. Olá, Olá, tudo bem? tudo bom? Tudo jóia. Imaginei que eu ia ser chamada, não, mas tô feliz por isso. Gostei da sua cara, sua foto. Então, Apesar que a gente sempre põe uma foto melhor ali, né, no Instagram, né? é verdade, não é verdade. Mas então, Clarice, está falando de que lugar do Brasil? Tô falando de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ah, muito bom. E o que você tem para nos contar? É alguma questão individual sua? É algum familiar que tem alguma questão de transtorno de humor? O que você quer contar? É, eu quero contar porque é recente, foi em agosto. Meu pai tem 73 anos e ele ficou internado. Estava confuso mentalmente e fez todos os exames, estava tudo bem, mas ficou pendente o exame de urina. Aí descobriu-se nesse hospital que era a questão da próstata. Mas lá comentaram que ele perdeu muito peso, ele entrou com um grau depressivo. Para mim era uma questão clínica, por conta dessa questão urinária. Mas entrou como depressivo, ele estava já tomando um antidepressivo e tinha aumentado a dose na semana. Ele também, além dessa questão clínica, né, que estava acontecendo, ele estava falando embolado, e eu não moro com ele, né, e aí, enfim, ele passou mal, a gente foi para o hospital, e nisso eles falaram, olha, nós vamos mudar esse antidepressivo do seu pai, porque ele perdeu muito peso, então acho que vai ser interessante, porque ele vai comer mais e tudo mais. Só que aí houve uma mudança, assim, no comportamento, ele estava usando aquela sonda de demora, e ele ficou muito irritado, e tirou, e teve que ser contido. Por fim, ele, nas 6 horas da manhã, ele convulsiona, e aí a ala psiquiatra toda envolvida naquilo, começa a fazer algumas perguntas, aí eu já vou para casa, aí vai meu marido, que também não soube responder algumas perguntas que fizeram, especialmente sobre tentativa de suicídio, e a gente também não lembrava, assim, porque às vezes a gente imagina que suicídio é uma coisa assim, sei lá, a pessoa tá pular, né, sei, não veio essa resposta, né, e por fim, ele também estava com um papo lá muito assim, eu que criei o SUS, começando a falar que ele era as partes deles íntimas que eram maravilhosas, começou a falar uma coisa muito exagerada, assim, estava sem graça, e foi passando o tempo, e aí, quando ele teve a alta, que foi a alta clínica e a alta psiquiátrica, estava falando ali, a família não confirmou, né, episódios, tal, mas vamos investigar, ele parece ter transtorno bipolar. E aí, a gente passa aí continuar esse tratamento, porque ele estava tomando um antidepressivo, né? Então nós voltamos naquele psiquiatra, contamos tudo para ele foi conversando com a gente e é isso. Então ele tá tomando esses estabilizadores de humor, tá cada vez melhor, né? Eu tô assim, parece que eu tô
meu pai está renascendo, assim, ele tem 73 anos, né? Tinha uma sobrecarga, assim, em mim, porque eu estava dando aquele suporte financeiro, emocional, aquela coisa, de repente ele está tomando conta das coisas, preocupado um pouco consigo, com a saúde dele, não tá bebendo, porque antes ele fazia uso de uma medicação para ficar desligando a mente, e a gente não entendia isso, assim, achava que tinha vida própria, vamos dizer assim. E bebia muito também. E aí tá sem beber, tá sem esse remédio. Tem agora, ele tá entendendo os problemas da vida ali. Eu também estou tentando assistir bastante conteúdo, te acompanho, para poder ajudá-lo, né, nessas coisas, porque eu entendo que não é igual a uma mente que não tem, de repente, né, mas eu posso vir a ter também, então eu começo a ficar achando que eu tenho que entender bastante para cercar essas coisas, para poder ajudá-lo, né? Enfim, acho que eu consegui resumir. Entendi, entendi. Cada caso específico a gente é muito difícil opinar sobre os casos, porque a gente não atendeu a pessoa, não sabe a história completa, mas do que você colocou, eu acho que tem umas coisas importantes que a gente precisa comentar aqui, né? Primeiro, em geral, o transtorno bipolar é uma doença do neurodesenvolvimento. O que é uma doença do neurodesenvolvimento? É uma doença que eu herdo, do ponto de vista familiar, uma predisposição, e que, em geral, aquilo que eu passo de estressor psicológico na minha infância e na minha adolescência e início da vida adulta, inflama o sistema nervoso e faz essa genética aparecer. Então, a primeira onda de eclosão do transtorno bipolar, que é a onda maior, esmagadoramente maior, ela é até os 25 anos. Existe uma outra onda acima dos 50 anos e que é uma onda curtinha, ou seja, poucas pessoas vão cair nesse grupo em que elas têm a genética, mas elas vão passando pela vida se driblando dos espinhos e aquela genética não eclode de uma vez. E vai eclodir só lá quase no idoso, né? Assim, não, a partir dos 50 anos, né? Não é tão idoso assim, mas é acima dos 50 anos, né? Essa segunda onda de eclosão, a gente tem sempre que tomar muito cuidado, porque é, pode acontecer de, na realidade, a pessoa não ter o transtorno bipolar genético, mas uma demência de qualquer natureza. Quando ela começa a se apresentar, os neurônios se afastando um do outro por conta da falta de contato entre eles, essa falta de comunicação gera uma manifestação clínica que é muito parecida com as de mania, de desinibição e tudo. Não estou falando que é o caso dele, eu nem acho que Eles seja. até comentaram sobre delírio, falaram algumas Não, coisas, aí é sobre uma até a questão do hospitalar, é outra coisa, né? Aí é um outro ponto. Então tem esse primeiro ponto, que é a manifestação genética, a primeira onda lá no jovem, a segunda onda mais velho. Nessa segunda onda mais velho, muitas vezes pode não ser, pode ser uma questão demencial. E o terceiro ponto é quando tem uma questão clínica. Então, quando o nosso cérebro tem ou uma infecção, ou uma falta de sódio, ou de potássio, ou de magnésio. Não de magnésio que eu estou dizendo para as pessoas tomarem magnésio, não. Estou dizendo no sentido de ter uma doença mesmo que faz o magnésio cair mesmo no sangue. Então, uma insuficiência renal, alguma coisa do tipo. Então, em alguns casos, onde alguns fatores ou um traumatismo, um politraumatismo, a pessoa sofre um acidente, cai um monte de inflamação porque os tecidos estão lesionados, aquilo passa pelo cérebro. Então, infecção, falta dos minerais ou acidentes grandes, essa inflamação pode provocar um curto-circuito no cérebro. E essa manifestação clínica ela pode ser muito variada. Ela pode ser desde uma pessoa que não consegue dormir, até uma pessoa que pode ficar deprimida, uma pessoa que pode ficar ansiosa, uma pessoa que pode ver coisas, uma pessoa que pode ter delírios de achar que inventou alguma coisa, ou até um quadro maníaco.
Então, isso foi descrito, chamado de deliriosmania, e é um quadro em que a infecção ou esses outros fatores desregulam o sistema nervoso e faz com que apareça um quadro muito parecido com o da mania. Quando acontece isso, em geral, né, ainda mais quando tem uma relação temporal muito clara de que, nossa, foi depois disso mesmo, né? Não há dúvidas, tal, não teve ao longo da vida, não tem história familiar e tal. Aí, em geral, o tratamento até é com estabilizadores de humor, e no caso da psicose, por exemplo, se a pessoa tem lá um quadro de começar a ver bicho na parede, aquilo não é uma esquizofrenia, aquilo ali é um quadro de delírio 1, Às vezes que é a um abstinência também, né? abstinência de álcool ou de outras drogas também pode provocar essa desregulação súbita no cérebro. Então, isso é um estado confusional agudo e ele vai até ser tratado com os mesmos medicamentos dos quadros clássicos, porque eles vão funcionar, mas tende-se a reavaliar a necessidade do uso no longo prazo, porque, em geral, não é uma coisa que vai requerer o uso, como é o caso de um transtorno bipolar mesmo, primário, genético, de início. Agora, pode acontecer também as duas coisas? Pode. Então, uma pessoa que é do espectro bipolar, só que é uma manifestação muito sutil e que a pessoa é acelerada, é agitada, é ansiosa, dorme mal, vive tomando calmante, tarja preta a vida inteira, tem ali umas depressões e tal, tem agressividades, tem impulsividade, mas tudo muito leve que a pessoa. Todo mundo acha que é o jeito da pessoa. E vai a vida assim. E aí, a hora que chega nessa situação, lá perto dos 50 anos, aí aquilo é um fator para fortalecer ainda mais a apresentação clínica que aquela pessoa tinha de uma forma leve, que agora ela fica mais exuberante, né? Então, assim, é bem complexo porque tem muitas possibilidades, né? Tem muitas possibilidades e só quem está realmente acompanhando vai. E tudo é uma questão de hipótese clínica, né? Assim, quanto mais dados, melhor. E o acompanhamento, nada, o tempo é soberano, né? O É. tempo é soberano. E também não fico assim, eu entendo que existiu esse diagnóstico, né? A gente vai começa a vasculhar ali no casamento dos meus pais, e minha mãe confirma algumas coisas, comportamentos, várias coisas. Mas também eu também acho que eu não estou assim na busca também de saber qual é o tipo, né? Eu estou vendo meu pai bem, estou gostando do jeito que, né? Acho que o desafio mesmo assim é quando ele está umas pequenas ansiedades assim, aí eu tento distrair ele um pouco assim, eu saio com ele para algum lugar e aí ele melhora assim muito rápido, inclusive. Fico até assim, é engraçado que a gente também deveria fazer isso, né? Mas a gente parece que quem não tem, parece que suporta mais um pouco nessas essas ansiedades, mas ele fica muito ofegante, sabe? Parece até que tá passando mal. Mas no geral tô feliz, sabe? E às vezes eu busco mais assim por algum apoio, um grupo também, alguma coisa assim, não sei se é Facebook, alguma coisa assim pra trocar uma ideia assim, sabe? Familiares com os Com filhos, né? Não sei certeza. se conhece, indica algum também. Não, com certeza. Eu acho que quando vem um diagnóstico de uma coisa que alguém diz, isso pode ser para sempre, a gente sempre vai falar, nossa, com certeza, não é uma febre que vai passar e vai ficar tudo bem. Eu tenho que saber como lidar com isso. Tá corretíssimo isso. Mas esse caso dele é um caso um pouquinho espinhoso. Eu diria que ele tem que ser visto com cautela, porque a forma como ele apareceu, ele é diferente do habitual. Então, isso pode ser muitas possibilidades aí, e até aquela questão que você comentou sobre
E aí as pessoas da família, vocês, os filhos, terem também, às vezes não é bem esse caso, às vezes não é uma questão de um transtorno bipolar em si, mas um estado confusional agudo que se manifestou muito ardilosamente dessa maneira e que às vezes isso não tem um componente genético na família em si, Uhum. para levar a uma preocupação sobre riscos de coisas, né? Mas enfim, que bom, obrigado por ter vindo aqui, mas assim, leia, continue, né? E confie na Uhum. equipe que está vendo, porque assim, só quem está vendo que tem, né, assim, é engraçado, porque eu sou supervisor dos alunos na psiquiatria e às vezes assim, a gente fica lá na faculdade e o aluno traz o caso. Mas quando a pessoa conta um caso, será que o que ela viu é o caso mesmo? Ou será que ela não viu o bicho que está atrás daquilo que ela contou, entende? Então, às Uhum. vezes demora muito esse tipo de supervisão, porque você tem que ir lá ver de novo, ver direito se é aquilo, se é o que a pessoa falou que é irritabilidade, se falou que é insônia. Então, então essas toda vez que eu vou ouvir um caso, né, a pessoa fala assim, uma pessoa deprimida de 30 anos, com ansiedade, tananã. Em psiquiatria, será que é deprimida mesmo? Será que é ansiedade mesmo? Será que é irritabilidade mesmo? Então, é claro que a gente acredita na avaliação, mas a gente sempre tem que pensar, quem está vendo É. é quem tem a propriedade de falar, gente, eu avaliei, e é isso, né? Então eu não quero influenciar nada aqui, porque realmente você tem que confiar bastante em quem está acompanhando. Mas como você já disse que está indo tudo bem, então a gente já fica feliz. É, isso mesmo. Então, Obrigada pelo tá espaço bom. também para poder Obrigado. compartilhar. Tchau, um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Até. Então vou esperar ela sair Ah, eu tenho que e sair. sai e Peraí. entra de novo, Ah, porque beleza. eu vou chamar uma outra pessoa que eu acho que vai dar tempo aqui. Pronto. Interessante. Muito interessante. É bom aparecer esse tipo de coisa, porque é o tipo de coisa que a gente não posta, por exemplo, porque é muito incomum, né? Então vocês raramente vão ver uma postagem sobre esse tipo de coisa, porque confunde, eu acho, muito mais a cabeça das pessoas, a gente ficar pondo todas essas outras possibilidades que existem, né? Tem muitas outras coisas que às vezes a gente nem. Então eu vou chamar uma outra pessoa aqui. Quem que foi uma pessoa que falou, você nunca vai me chamar, eu tô com ódio de você. Alguém falou aqui, mas agora a pessoa não tá aqui, porque eu memorizei a foto como que era. Então, ó, agora você não tá aqui, então não tem como eu te chamar. A foto era uma foto específica. Vamos ver este outro amigo aqui. Conversar com ele, vamos ver se ele vai aceitar, né? Ele tem um nome de muito interessante, necropsiando. Olá, Primeiro você tem que explicar o que que é esse seu apelido, necrópsia. Necrópsia é de morto. de morto. Então, na verdade, meu nome não é Necropsiando, né? Como imaginado. Meu nome é Wagner. E esse perfil eu criei quando dava aula de uma disciplina, né? De um curso de necropsia. Eu sou biólogo e dava aula dessa disciplina de necropsia e ficou sendo um espaço, né, para divulgação científica, para comunicação e ciência com os alunos. Interessante, legal, muito bom. Eu acho que não é o seu caso, né? Mas eu segui umas páginas aqui, né, no Instagram de pessoas que trabalham em cemitério, né, limpando e preparando, né, os corpos. E é muito interessante as histórias que as pessoas contam, né? Cada coisa que você ouve, né? E a gente não tem acesso muitas vezes a essas coisas, né?
Mas enfim, qual que é a sua história? É você? É alguém que convive com você? A minha história é minha história, né? Então, eu descobri bipolaridade depois de ter tido burnout, a princípio, né? Tive o diagnóstico de burnout e um excesso aí de gastos, né? Eu, em 2 semanas, consegui fazer um empréstimo aí, gastei R$ 14.000 em 2 semanas. E aí o psiquiatra fez a investigação, né? A princípio era para tratar o burnout, e aí nessa de se sentir poderoso, né? De sentir que pode tudo, de fazer tudo, o diagnóstico de bipolaridade, né? Eu estou afastado há 9 meses, né? Pela questão da bipolaridade, pelo burnout, né? O humor oscila bastante. Quase que eu falei aqui as medicações, mas não vou falar, eu lembrei que não pode. E você E foi depois de uso de medicamento que apareceram esses comportamentos, então. sim, acredito que sim, porque a entrada, né, para o tratamento da psiquiatria, ela foi pelo burnout e não pela bipolaridade, né? E acho que serviu como um disparador aí para identificar, né, a bipolaridade, ter o comportamento aí, né, que é o clássico, né, de gastar, de ter comportamentos de risco, né, práticas de risco em especial, né? Porque ao longo da vida, sem o medicamento, não aparecia nada muito exuberante nesse sentido. Eu hoje fazendo a reflexão assim do comportamento, né, consigo observar que tinha uma estabilidade de humor, né, tinha a questão de ciclos muitas vezes mais depressivos, né, não diagnosticados, né, da família achar que era bobeira, frescura, uma coisa específica da adolescência, né, mas hoje eu consigo olhar, né, com o diagnóstico, olhar e ver que alguns comportamentos já seriam, né, suficientes se tivesse um diagnóstico adequado, se a família também não tivesse, né, acesso à informação, porque acho que muitas vezes acaba negligenciando, nem negligenciando, né, mas muitas vezes deixa passar por não ter conhecimento, né, sobre o diagnóstico ou achar que é uma coisa comum da adolescência, não sei. Não, não, e você tem toda a razão, porque a gente, assim, até, por exemplo, eu fazer psiquiatria, né? Quem está aqui há mais tempo sabe que eu primeiro fiz cirurgia e até fazer psiquiatria, não ficava pensando sobre isso em absolutamente nenhum momento da minha vida, nem sobre mim, nem sobre outras pessoas, muito menos, porque isso é um tema muito tabu também, assim, a loucura, entre aspas, é aquilo de hospital, de gente de filme e tal, quando na realidade a gente nem usa esse termo loucura, a gente diz alterações de comportamento, e essas coisas elas podem acontecer em diversos graus, inclusive se vocês não têm ideia de pessoas que estão aí na vida trabalhando, operando vocês, dando aulas nas escolas, julgando os processos, trabalhando no meio artístico e produzindo, e que tem. E, e ninguém sabe que tem. Que é o tipo de coisa que dá para disfarçar de uma certa forma e produzir. Então, hoje em dia que a gente está tendo noção da intensidade, variedade, né, heterogeneidade que essas coisas podem ter e te quebrando, inclusive, esses estigmas, né? Ah, eu não, né? Imagina, de forma nenhuma. Não, isso não, bipolar, nossa, Deus me proteja, eu não quero ter isso de forma nenhuma, né? E, e, e é interessante, vou só tocar no assunto que você falou, né? Burnout, ele não burnout, o que que é burnout, né? Burnout é algum tipo de alteração de comportamento que foi engatilhada, foi deflagrada por uma sobrecarga de trabalho, né? Então, na realidade, burnout
não é uma doença, não tudo que o burnout é como se fosse a briga, o término do namoro, é o gatilho. A demissão do emprego, uma perda que a pessoa tem, um luto, são gatilhos que a pessoa tem, mas o que aparece depois disso, aí é uma caixinha de surpresas que é o que você vai abrir, é o que tem lá dentro, né? Então é até bom para desmistificar, porque às vezes a pessoa fala assim, eu fui diagnosticada com burnout. Não, assim, eu apresentei uma depressão em decorrência de uma situação que levou a um burnout na minha vida, porque eu trabalhava em lugar tal. Ou então eu apresentei uma crise de pânico, ou então eu apresentei insônia, ou apresentei agressividade em decorrência de um burnout, né? Então, para desmistificar um pouco essa questão, que o burnout não é uma coisa em si. Até psicose pode acontecer, raro, mas nas aulas que a gente vê de quem trabalha com isso, de burnout, se uma pessoa tiver predisposição e ela está lá num ambiente muito estressante e ela tem uma tendência, ela pode ficar psicótica, ela pode começar a ouvir vozes, ela pode começar a ter delírios e deflagrou uma coisa que ela já tinha uma predisposição, né? Então, que é justamente o que aconteceu contigo, mas que no caso aí deu a entender também que foi muito também o tratamento que ajudou para empurrar a pedra de cima da ladeira, né? Essa soma, né, de fatores, né, um ambiente estressante junto com a medicação que talvez não fosse tão adequada, né, daquela situação. Não sei se seria E, o correto, né? e que é o tipo de coisa que muitas vezes também a gente não sabe, não tem como prever, vamos dizer assim, né? Porque tem uns estudos em amostras de pessoas com ansiedade isolada. Então a pessoa se apresenta ao médico, a primeira manifestação clínica é uma crise de pânico. Assim, pela história familiar, tá bom, mas assim, a história familiar de espectro de bipolaridades mais leve, ela não é uma história familiar muito clássica que você vai falar, não, nossa, pelo amor de Deus, não vamos usar antidepressivo porque tem um risco. Não. Então, algumas coisas realmente elas são bem complexas e aí que será muito bem-vindo alguns estudos genéticos e de imagem que vai mostrar para a gente o risco que nós temos, né? Que cada pessoa tem de ter algo de depressão ou de bipolaridade antes mesmo de aparecer qualquer coisa, né? Porque aí sim a gente vai ter algo mais palpável, né? Mas em geral é uma coisa que às vezes é inevitável, vamos dizer assim, que, que ecloda aquilo, né? Porque também tem esse viés, quando a gente olha para trás, já sabendo um diagnóstico hoje, é mais fácil a gente olhar e falar, ah, mas eu na infância eu tinha já um pouco de oscilação, né, e tinha insônia e tal. Mas isso pode ter um viés também da observação, né? De a gente já, você já sei que é um diagnóstico, aí fica mais fácil de. Mas às vezes, assim, se aquilo não for o diagnóstico mesmo, poderia ser só uma oscilação temporária também. Porque o cérebro inteiro também, ele pode se recuperar sozinho de algumas coisas. Então, ele se desregula, mas ele se regula depois, especialmente na adolescência. Então, isso é muito complexo na adolescência também, porque até que ponto aquilo vai evoluir de um jeito ou de outro, né? Aí a gente tem que pegar dados de história familiar, a gente tem que pegar dados da própria história da pessoa a vida toda. Mas, enfim, e na família tem história de alguma coisa sugestiva ou também? Não, não, eu acho que pode até ter tido, né, alguém com bipolaridade, mas, de novo, né, aquela questão, né, sem diagnóstico, a gente fica meio perdido, né, sem essa orientação, né, de como se houve ou não, né? Então, fico sendo o primeiro bipolar da família, né? E abre aí essa tensão, né? E acho que aí fica, acho que pode até falar melhor sobre orientações, né, para a família, o que pode ser um, uma sirene, né, um alarme ali para
para os pais que possam, né, observar, ficar mais atentos sobre a questão do comportamento. Se existe, né, alguma coisa que é um sinalizador do comportamento para possível bipolar, né? É, assim, aquilo que está na literatura, né? Então, assim, uma criança com depressão grave, sem que tenha um fator ambiental muito claro, né? Então, assim, os pais estão brigando dentro de casa, pega a faca, não sei o quê. Aí é um fator ambiental muito claro, isso pode gerar nos filhos uma resposta, uma desregulação no sentido de depressão, e aí isso tem menos chance de ser desta natureza da bipolaridade. Agora, uma coisa que começa meio que espontânea, sem fatores ambientais muito claros, de forma muito grave. Então, criança com uma depressão muito grave, ou adolescente com tentativas de suicídio, ou automutilação, ou insônia muito grave, né? Ou agressividade também muito exuberante, isso tem que ser visto, porque não é o comum de uma depressão clássica, né? Em geral, tem uma natureza mais arrastada e nem não tão exuberante como a bipolaridade, né? Tudo na bipolaridade é muito. Então, são depressões assim, muito exuberantes, início cedo, com manifestações de suicídio, uso de substâncias. Então, tem que juntar dados, né? A gente tem que reunir dados e junta dali, junta daqui, mais a história familiar, se ela estiver presente, aí a gente vai chegando num consenso, né? Mas boa sorte, tomara que dê tudo certo aí. E é isso que você está fazendo. Eu acho que assim, o autoconhecimento, psicoterapia, psicoeducação, livros, páginas e, e aceitar, né? E querer resolver, né? E, e encarar de frente, porque não é um bicho de sete cabeças. Ele pode ser difícil, sim. Não vou também ficar aqui falando que não é, porque eu sei que tem muitas pessoas que sofrem, demoram a alcançar uma resposta, mas é aquela coisa. É, tem muitas coisas que acho que a pior coisa é quando não há possibilidade de tratamento. Isso me assusta, né? Chegar numa assim, pode você está diagnosticado com câncer e a gente não tem um tratamento. Ou então você está diagnosticado com psicopata, o diagnóstico é de transtorno de personalidade psicopática e não há um tratamento muito bem estabelecido, né? Então, essas coisas que eu acho que devem assustar mais, né? Agora, essas outras que têm tratamento, vamos tratar, né? Então, tá bom. Aproveitar o Obrigado. máximo do tratamento, né? Imagina, eu que agradeço. Um abraço e boa semana a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Tchau, tchau.